impressão hoje é que tem dois tipos de brasileiros: os que já deixaram o país e os que em algum momento já pensaram em pesquisa no Brasil criou a chamada diáspora da ciência e tecnologia da inovação. Concluem o doutorado ou o mestrado por aqui e os profissionais mais experientes não encontram uma carreira sólida no país. Novos estudos mostram que cada vez mais cientistas brasileiros estão deixando o país para buscar melhores oportunidades no exterior. Meu nome é Leonardo e, como milhões de brasileiros, eu e minha esposa também vamos deixar o Brasil. Dentro de pouco mais de um mês, estaremos chegando na Espanha. Vamos morar em Madrid. Desde que a gente realmente decidiu a data que a gente chegaria, eu tenho pensado muito nos meus avós. Minha avó, por parte de mãe, é baiana. Meu avô, carioca. Por parte de pai, meu avô nasceu em Sergipe e a minha avó em Ubatuba. Todos eles com o mesmo propósito de uma vida melhor, se encontraram em São Paulo. Imigrar não é uma escolha fácil. Imagino quantas resoluções levaram cada um deles a deixar a própria terra e o próprio chão. As minhas também são muitas. Segurança, custo de vida, projeção profissional. Cara, se você mora numa cidade média ou grande no Brasil, com raras exceções, você vai ter aquela sensação de sair à noite, ou às vezes até de dia, e ter a sensação de estar seguro, a sensação de que ninguém vai te apontar uma arma ou alguém vai te abordar na rua. Então, essa sensação que a gente trata como normal no Brasil, e que para mim e para minha esposa se tornaram insustentáveis. A gente já mora num lugar que é melhor do que São Paulo. A gente mora em Praia Grande. Para quem não conhece Praia Grande, a cidade melhorou muito nos últimos 20 anos. E é uma cidade que oferece qualidade de vida, oferece um bom setor de serviços, e tudo isso numa cidade pequena. Então, a gente tem carro, isso ajuda, mas nessa cidade a gente conseguiu ter um pouco de tudo isso. Mas, no geral, tendo uma segurança melhor, eu ainda não me sinto, e não deveria me sentir, completamente seguro. Sabe? Essa sensação de que você não pode dar sopa. Segundo ponto, custo de vida. Quando você começa a fazer conta, você percebe uma coisa interessante no Brasil. Quando você pensa um carro, por exemplo, eu gosto de carros, eu quero ter um carro legal em algum momento, é uma coisa que eu me interesso. E esse é um bem tratado no Brasil muitas vezes como patrimônio. Quando a gente olha para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos, seria bem parecido. Carro é um utensílio, como uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, sei lá, é um utensílio. Para o brasileiro, o carro é um patrimônio. E aí você consegue entender. Quando você pensa que um carro zero custa de entrada R$80 mil, e esse mesmo carro, assim, não o mesmo carro, mas o carro da mesma faixa na Europa custa 18 mil euros, e você compara o salário mínimo. O salário mínimo na Espanha é por volta de 1.400 euros e no Brasil 1.500 reais. O número de salários mínimos que você precisa no Brasil para comprar um carro popular é esse aqui. E o número que você precisa na Espanha, salários mínimos para comprar o mesmo carro popular, é esse aqui. Então, meio que... E o terceiro ponto, meio junto com isso, é a projeção de futuro. Então, eu sou um engenheiro de inteligência artificial e eu gosto muito de trabalhar nos meus projetos. Eu faço tudo de ponta a ponta. É maravilhoso. Mas como eu sou louco, eu também gosto de trabalhar em empresa.
Porque geralmente você vai trabalhar numa empresa grande e você vai perceber que o budget que você tem disponível para fazer uma determinada ação é muito maior do que qualquer budget que você poderia ter no seu projeto, no seu side project. Então, você acaba tendo oportunidade de trabalhar com ferramentas que você não trabalharia se não fosse isso. E além disso, para mim agora, nessa transição de país, ter um salário em euro médio de um programador já vai ser um salto. Mas futuramente existe uma projeção de ganho na Europa maior que no Brasil, no sentido que quando você pensa numa vida global, você precisa pensar a sua vida em dólar. Se eu tenho vontade de morar na Espanha, eu tenho vontade de morar na Holanda, eu tenho vontade de morar na França, anyway. Se eu tenho vontade de morar em vários lugares, eu preciso considerar o meu poder aquisitivo nesses lugares. E nesse sentido, mesmo que você ganhe seu salário de 30 mil reais no Brasil, quando você converte, esse é o salário de, sei lá, um dev com 5 anos de experiência nos Estados Unidos. E às vezes esse salário no Brasil é o salário de um diretor. Então, essa projeção de futuro e rendimento, quando você coloca ela na conta, não tem como. O Brasil ainda não oferece tanta projeção. Mas o Brasil também é casa. É onde estão minhas raízes, sabe? O Brasil é onde eu fiz a minha vida. Onde está a minha família, meus amigos. Gravação pro YouTube. Os lugares conhecidos. É aonde eu aprendi a minha maneira de ser, a minha maneira de estar presente. Eu sou brasileiro e eu vou continuar sendo em qualquer lugar do mundo. E tá longe daqui é como tá longe de uma parte de mim. Mas por outro lado, eu também acredito que é preciso uma boa dose de coragem pra gente conseguir chegar nos sonhos que a gente tem. Nenhuma jornada é só de alegrias ou só de vitórias. E todo começo tem essa cara de despedida e de renúncia. Mas os meus avós enfrentaram isso e por isso eu tô aqui. A despedida, o medo do vazio, eu acho que tudo isso faz parte. E cabe a nós enfrentar isso de peito aberto, com fé. Ou seja lá qual for o nome do sentimento que você dê para esse mix de alegria e medo e saudade antecipada. Então, com essa fé e com essa coragem que eu e minha esposa decidimos comprar a passagem e começar nossa vida na Espanha. E do meu lado, eu também decidi finalmente começar a produzir conteúdo. Talvez esse seja um jeito de eu continuar no Brasil, de certa forma. Sei lá. É isso aí. Até semana que vem. Tchau.